Olá, nessa videoaula vou tratar de um novo conceito, o conceito de exceção. Todo processador tem em sua arquitetura um ou mais recursos para o tratamento de exceções. A gente vai estudar nessa videoaula aqui exatamente esses recursos que dispõe o processador MIPS. Exceção, como o nome mesmo quer dizer, é uma situação inesperada. Situações inesperadas demandam a atenção do processador para a origem de quem demandou essa operação de exceção. Exceções podem surgir por demanda de um hardware. Nesse caso, as exceções são conhecidas pelo nome de interrupção. Exemplo de interrupção: um teclado, um mouse, uma operação com mouse ou qualquer outro dispositivo de entrada e saída produzem interrupções demandando alguma atenção por parte do processador. Exceções de hardware acontecem quando há algum tipo de falha interna no hardware. Por exemplo, com falha no acesso à memória, sobreaquecimento do processador, entre outras. Isso tudo gera uma exceção. E uma exceção também pode surgir por demanda de um sistema operacional. Nesse caso, elas são denominadas de traps. Como exemplo de uma trap, quando uma instrução assembly desconhecida é passada para o processador executar. Quando uma instrução de serviço de sistema é executada através de um syscall, também gera uma trap. Uma divisão por zero também é outro exemplo de uma trap. Exceções são tratadas por rotinas de tratamento de exceções. Quando se tratar de uma interrupção, essas rotinas são chamadas de ISR, Interrupt Service Routines. Tá? Quando se tratar, por exemplo, de um dispositivo de entrada e saída que demanda uma interrupção. Então, um hardware de um computador. Quando a exceção ou a interrupção ocorre, o que o processador faz? O processador vai registrar a causa da exceção em um registrador específico para esse fim, saltar para a região de memória onde se encontra a rotina de tratamento de exceção, ou a ISR, que no caso do MIPS ela se localiza a partir do endereço 0x80.00.01.80. E o passo seguinte executa as instruções da rotina de tratamento de exceções, da ISR, assim como se fosse um programa normal. Acabando as instruções da rotina de tratamento de exceções, o processador retorna ao programa principal. Ora, se o hardware pode estar a qualquer momento pronto para atender uma exceção que se apresenta com um comportamento muito semelhante a de uma chamada de função, exceto por uma consulta a um registrador específico que acusa o acontecimento da exceção, no ciclo de instrução teremos que ter algum passo onde a verificação a esse registrador específico seja verificado, para que o processador passe então ao atendimento da exceção. Que passo do ciclo de instrução poderia fazer isso? Qual o passo do ciclo de instrução não poderia fazer isso? Reflita sobre esses aspectos que eu propus nessas duas perguntas. Como observamos no slide anterior, que há necessidade de haver fisicamente no hardware do processador registradores específicos voltados para o registro das operações de exceção, vamos, a partir de agora, identificar quais são esses registradores da arquitetura do MIPS 32, que são responsáveis pelo serviço de registro e tratamento de exceções. Os registradores usados por registro e tratamento de exceções no MIPS 32 não fazem parte do seu banco de registradores. São eles o registrador cause, que armazena o código da causa da exceção,
e o registrador EPC, Exception PC, que armazena o valor do Program Counter quando a exceção ocorreu. EPC e cause pertencem ao coprocessador 0, C0. Há uma instrução dedicada na arquitetura do MIPS 32 para acesso a esses registradores do coprocessador 0. Essa instrução é a instrução nativa do MIPS e ela se chama MFC0, Move From, é o mnemônico que significa Move From Coprocessor 0. Exemplo de uso de uma instrução do MFC0 é mostrado nesse slide. MFC0, $K0, que é o registrador de destino, é o reservado para uso exclusivo do kernel do sistema operacional, vírgula EPC. Então, copia o conteúdo de EPC para $K0 ao final da execução dessa instrução nativa do MIPS. Nessa tabela, podemos observar os endereços de algumas causas de exceção que podem ocorrer na arquitetura do MIPS. Esses endereços são mostrados esses endereços são endereços da área reservada do mapa de memória do MIPS 32. Esses endereços são endereços de memória do início da rotina de tratamento de interrupção, as ISR, desses tipos de exceção. Essa tabela é muito maior do que está mostrado aqui. Aqui são apenas mostrados alguns casos de exceção. Neste slide, explico em detalhes o fluxo de tratamento de exceções. A qualquer momento, o coprocessador 0 salvará a causa e o endereço do PC, da instrução que originou uma exceção, respectivamente nos registradores causa e EPC. Em um momento do ciclo de instrução, o processador consulta se houve um pedido de interrupção. Caso negativo, o processador seguirá o fluxo normal do ciclo de instrução. Caso afirmativo, consultará o coprocessador quem originou a exceção, respectivamente nos registradores causa e EPC. O processador, em seguida, saltará para a região onde se encontram as rotinas de tratamento de exceção, que elas estão localizadas a partir do endereço 0x80000180. No início da rotina de tratamento de exceção, ISR, salvará os registradores que não são os registradores do tipo Not Preserved na pilha. Lerá o registrador causa, executará a rotina de tratamento de exceção, restaurará da pilha o conteúdo dos registradores e retornará ao programa onde originou a exceção. Dessa forma, o fluxo de tratamento de interrupção termina. Com isso, o conteúdo proposto para essa videoaula se acaba aqui. Até a próxima.